Jogador do Flamengo é desconvocado da seleção. Lateral esquerda do Flamengo de saída será o Vinha. Jorginho pode não chegar mais na sexta-feira no Flamengo. Fala, nação, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e vamos a mais informações do nosso Mengão. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite e já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer. Se você é flamenguista de coração, dá aquela força, por favor, e vamos a notícias e informações importantíssimas do nosso Mengão. Lembrando, créditos ali na descrição para Vene Casagrande e Frazoeira. E sem mais enrolação, vamos direto às informações. Que Flamengo podendo negociar lateral esquerdo, tem 3 no momento. Quem deve sair? A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like e ativar a notificação, porque assim toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma te avisa e consequentemente você fica muito bem informado de tudo o que acontece no Flamengo. Vamos para as informações. A Conmebol definiu as datas dos jogos das oitavas de final da Libertadores, lembrando que o Flamengo pega Internacional, jogo de ida no Maracanã, jogo da volta no Beira-Rio. O jogo de ida está marcado para o dia 13 de agosto. Deixa eu ver que dia vai cair isso. Acho que é quarta-feira, é isso mesmo. E o jogo da volta no dia 20, também quarta-feira, 9h30 da noite, no Beira-Rio. Então você que gosta de viajar para assistir ao Mengão, tá aí, bota aí, anota aí na sua agenda. Ida, 13 de agosto, 9h30, e jogo da volta, 20 de agosto, às 9h30 também, jogo da volta no Beira-Rio. E para você que não vai poder viajar para assistir ao jogo, a transmissão será da TV Globo, dos 2 jogos. Então, por conta disso, será na quarta-feira, porque a TV Globo costuma transmitir jogos às quartas. Mudando de assunto, galera, o jornal espanhol AS alerta clubes europeus sobre Arrascaeta e Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Abre aspas. Deslumbrante, que isso, hein? O Diário destacou o momento brilhante vivido pelo camisa 10 uruguaio, destacando suas participações deslumbrantes pelo Flamengo em 2025 e os 9 gols no Brasileirão, ressaltando se tratar de um recorde superlativo para um meia atacante. Apesar de rasgar elogios a Arrascaeta, os espanhóis apontaram também para o trabalho técnico Felipe Luís, tido como fundamental para os números do uruguaio. Arrascaeta se adapta perfeitamente a esse sistema com seu talento e inteligência tática e tem marcado gols em todos os aspectos. Fecha aspas, escreveu aí o jornal espanhol. Falar a verdade, né, nação? O Arrascaeta tá surpreendendo muita gente neste ano, inclusive até mesmo alguns flamenguistas que com certeza queria a saída do Arrascaeta talvez, ou a não pensar na renovação ali estender o contrato ali do Arrascaeta, né? Porque renovação não, porque o contrato dele ainda vai até o fim de 2026, se eu não me engano, mas mesmo assim tinha muitos flamenguistas que não estavam gostando muito do jogo do Arrascaeta, que não estava vindo muito bem, mas esse ano ele surpreendeu, hein? E, gente, assim, o jogo contra o Fortaleza mostrou por que o Felipe Luís tem essa, digamos, teoria de não, ou o costume de não escalar Arrascaeta e Pedro ao mesmo tempo. Que quando o Pedro não está em campo, o Arrascaeta ele fica mais, digamos, no ataque, mais próximo da área. E com o Bruno Henrique ele consegue fazer esse deslocamento de uma maneira perfeita. Com o Pedro não, que o Pedro é mais centroavante e o Arrascaeta não consegue chegar tanto à área. Pelo menos no jogo contra o Fortaleza me deu essa impressão. Vocês concordam comigo ou não? Galera, o BAP deu uma entrevista a Forbes, muito boa a matéria, por sinal. Eu vou pegar aqui uma declaração dele de tantas que ele deu lá. BAP, presidente do Flamengo, obviamente. E ele disse, abre aspas, a prioridade é o Brasileirão e a Libertadores, mas não vejo como o Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos este ano. É muita coisa. Você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países. E eu não acredito que isso seja sustentável. Estamos no dia 3 de junho. Você, torcedor do Flamengo, se prepare.
Ele deixou claro que Brasileirão e Libertadores é a prioridade. A Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, não reclame e não deve reclamar se o Flamengo poupar jogadores nesses duelos, pensando nos jogos super importantes do Brasileirão e da Libertadores que vão acontecer antes e até mesmo depois. O calendário vai exigir muito isso do Flamengo. E ele está deixando claro aqui, gente, a prioridade é Brasileiro e Libertadores. A Copa do Brasil vem depois. Brasileiro e Libertadores está até na frente do Mundial de Clubes, ele mesmo já falou isso aqui. Então, se prepare, torcedor rubro-negro, porque isso vai acontecer, tá? Não será nenhum absurdo. Vamos lá. Falando agora de Gonzalo Plata, presidente da Federação Equatoriana, rebateu o Flamengo. Francisco Egas, presidente da Federação, falou o seguinte sobre o Gonzalo Plata, toda a situação. Lamento as declarações do técnico do Flamengo e o comunicado oficial, porque o que fizemos a todo momento foi estar em comunicação com eles. Sebastião BKSS não faz muito tempo que visitou o Brasil e falou com todos do Flamengo. Nosso médico estava em comunicação permanente. Tudo que fizemos com respeito a Gonzalo Plata foi com conhecimento das pessoas do clube. Entendo que eles também têm o outro lado para tratar com cautela suas competições. O Mundial de Clubes, nesse sentido, para eles, é só para eles. Era melhor que o jogador não viesse. Que ficasse e seguisse a recuperação como eles pensam. Sendo uma data FIFA, nós também temos nossas prioridades. Quisemos trazer o jogador, assegurar seu estado, o processo de recuperação. Vocês e o Flamengo podem ficar seguros que não vamos correr riscos com ele, comentou o presidente na concentração em entrevista à rádio equatoriana Sucre. A ver, né? Se ele entrar em campo, para mim já vai colocar em risco a saúde do atleta. Ó, galera, o Flamengo deve negociar um lateral esquerdo aí. Por quê? Depois do jogo contra o Fortaleza, o técnico Felipe Luiz foi questionado sobre ter 3 bons laterais nessa posição. No caso, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha. E ele disse o seguinte, abre aspas, é um jogador titular do Uruguai, falando sobre o Vinha, tem muita experiência, campeão de Libertadores, jogou na Europa. Teve uma lesão gravíssima, voltou. É bom ter 3 laterais desse nível. Aí nós podemos falar, você não acha que o elenco é muito curto? Me perguntaram isso outro dia aqui. Um deles, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha, fica fora do treino. Tem que ficar fora do treino. Isso me parte o coração, porque a única forma que eu consigo prepará-los é treinando. Mas é claro que estou feliz de ter todos esses laterais, comentou o Felipe Luiz após a goleada em cima do Fortaleza. E aí, galera, quem vocês acham que o Flamengo tem que negociar? Ele deixou claro aqui, cara, que com os 3 ele não vai conseguir trabalhar no dia a dia. Vai ficar girando ali entre os 3. Para mim, Alexandre é titular absoluto e tudo indica que ele será titular na seleção brasileira na estreia do Ancelotti nessa quinta diante do Equador. E aí, quem é o reserva imediato? Eu acho que tudo depende de como o Vinha volta. Supondo, o Vinha voltou bem, tá? Voltou bem, não está tendo problemas físicos por conta das graves lesões. O meu reserva do Alexandre seria o Vinha. Mas tudo depende de como ele está voltando dessa lesão grave que o fez ficar 10 meses longe dos gramados. 10 meses, isso mesmo, porque 11 de agosto foi o último jogo dele, ele voltou em junho. Cara, 10 meses. Tudo depende das condições físicas do Vinha. O Vinha, bem fisicamente, para mim, é mais jogador que o Ayrton Lucas. Características diferentes. Mas eu gosto, me apetece mais a característica que o Vinha tem. E eu queria a opinião de vocês em relação a esses 3 atletas aí. Vocês concordam comigo? Pensam diferente? Não, Ayrton Lucas tem que ficar, é o Vinha que tem que sair. Quero a opinião de vocês em relação a esse assunto aí. Vamos mudar o assunto, falar de final do problema. Isso porque Gonzalo Plata vai ser desconvocado pela seleção equatoriana. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O que acontece é o seguinte, gente. Aconteceu uma reunião ontem entre o Departamento Médico do Flamengo e o Departamento Médico do Equador, uma reunião, inclusive, amistosa, uma reunião tranquila entre as partes. O Equador pediu desculpa por qualquer mal-entendido e o próprio Gonzalo Plata meio que intermediou ali e pediu para ser desconvocado. Isso porque o Flamengo também foi cirúrgico, fez uma nota oficial, publicou essa nota oficial, colocando toda a responsabilidade sobre o jogador e sobre a Federação Equatoriana. Então, o jogador
pediu a desconvocação e conversou também lá, falou que não teria condições de jogar e tal, que não dava para se recuperar e que se voltasse para o Flamengo, para ele seria melhor. Então o jogador está voltando, a expectativa é que ele chegue aqui no Brasil na próxima sexta-feira, ou seja, depois da manhã, já se apresente ao técnico Felipe Luiz, no caso ao departamento médico, para continuar e concluir o tratamento. A expectativa no Flamengo é que o Gonzalo Plata esteja à disposição no Super Mundial. Bom, tava preocupado, cara. Pensei que o BKSS ia colocar ele pra jogar. Tipo, joga aí, tal. Pô. Tá bem que ele não vai jogar, né? Tá bom também que ele não jogou contra a LDU, também não vai jogar pela seleção do Equador. Não jogou. Os 2 jogos da LDU lá no Equador e aqui no Brasil ele pôde jogar. Então também não vai jogar pela seleção equatoriana. Tá tudo certo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, queria pedir novamente, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais no nosso trabalho. É isso aí, nação. Vimos aí informações aí do nosso Mengão. Como vimos aí, né, o jogador do Flamengo que é desconvocado, que foi desconvocado ali pela seleção, foi o Gonzalo Plata, tá? Gonzalo Plata, ainda bem que foi desconvocado pela seleção, porque era muita sacanagem se com essa convocação e ainda chegasse lá, colocasse o jogador para jogar, sendo que ainda não está 100%, né? Era sacanagem isso aí. E sobre os laterais esquerdos do Flamengo, qual deles você tiraria? A situação tá complicada ali pro Felipe Luiz, hein? A galerinha ali do Flamengo para tomar essa decisão, porque vai ter que desfazer de um ali, né? Porque não há necessidade de ficar com os 3, sendo que não é utilizado os 3. Então, quem você acha que o Flamengo deve eliminar ali dos 3 laterais esquerdos? Sobre o Jorginho ali, ele pode estar chegando, segundo o Vene Casagrande falou, ele pode estar chegando na sexta-feira ou no sábado, tá? Entre esses 2 dias aí. Enfim, é isso aí, nação. Essas são as informações, algumas das informações aí do nosso Mengão. Lembrando, voltamos daqui a pouquinho, hoje ainda, com mais informações, notícias ali do nosso Mengão, te deixando, mantendo você sempre atualizado do nosso Mengo. Então, se você é flamenguista de coração, aproveite e se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e comente ali abaixo o que você acha, quem você acha dos laterais ali que o Flamengo tem que tirar, dos laterais esquerdo. Ali também fala aí sobre o que você achou sobre essa desconvocação ali do Gonzalo Plata pela seleção dele, e também tinha esquecido já o que vocês acham aí do Arrascaeta. Como vocês acham, para vocês, que nota você dá aí pro Arrascaeta, a atuação dele aí ultimamente, se o Flamengo já deve renovar o contrato com o Arrascaeta ali, prolongar mais o contrato com o Arrascaeta. O que vocês acham? Deixe a sua opinião ali abaixo nos comentários, pois é muito importante para nós e eu irei responder a sua opinião, hein? Então aproveite, se inscreva no canal, deixa o like, lembrando créditos ali na descrição para Vene Casagrande e Frazoeiro, e até o próximo vídeo. Valeu!